turma, eu sou a professora Liviane Silva Lopes, professora da disciplina de Geografia. Então, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o assunto Oceania. Esse conteúdo nós trabalharemos em 2 aulas. A localização. Bom, a Oceania é o menor dos continentes do globo, com uma área de aproximadamente de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à extensão do território brasileiro. Ele ocupa apenas 5,8% das terras emersas da superfície terrestre. Também é o continente menos populoso, com cerca de 38,5 milhões de habitantes, de acordo com os dados da ONU em 2016. Então, um ponto importante que nós poderemos destacar sobre este continente, né, que ele foi o último continente a ser colonizado pelos europeus, né? Foi um continente onde os britânicos, né, principalmente, chegaram e exploraram. Ele também é conhecido pelo nome de Novíssimo Mundo, né, pelo fato dele ter sido o último continente então a ser colonizado. Então, vocês podem observar que ele é o menor em extensão, né, e também é o continente mais afastado, né, em relação aos outros continentes. E ele está situado, então, no hemisfério sul. Bom, esse continente, ele é formado por 14 países. Os que mais se destacam pela extensão territorial e pela dinâmica econômica vão ser a Austrália e a Nova Zelândia. Mas os territórios também vão compreender as ilhas do Pacífico adjacente. Então, nós podemos observar, então, o continente australiano, ele é composto pela Austrália, né, que é o país maior em extensão, e por um conjunto de ilhas, né. Essas ilhas são pequenos pontos vistos do espaço, né, que elas vão receber o nome de Polinésia, que significa muitas ilhas, a Melanésia, referência aos povos, né, povos de etnias negras, ilhas negras, e a Micronésia, pequenas ilhas. Um outro ponto interessante sobre o continente da Oceania, que além dos 14 países, né, que formam esse continente, que estão presentes nesse continente, nós vamos ter mais 22 possessões, né, que poderíamos dizer que são territórios que são governados por outros países, né, não fazem parte do continente da Oceania, não são países independentes, mas são possessões, como nós podemos observar aqui o Havaí, né, ele está no continente da Oceania, mas é um estado americano, né, faz parte do território dos Estados Unidos, mesmo não estando lá no continente americano, mas faz parte dos Estados Unidos. O relevo. O relevo do continente, ele vai se caracterizar por altitudes pouco elevadas. A Austrália, ela ocupa a maior área do continente, e seu relevo é composto predominantemente de 3 grandes unidades: Planalto Ocidental, depressões e planícies centrais, e a Cordilheira Australiana. Já o relevo da Nova Zelândia, aqui, né, que está aqui situado a sudeste da Austrália, é diverso, mas predominantemente montanhoso, com a presença de cadeias de montanha, planaltos e áreas de planícies próximas do mar. Então, a presença de vulcões também caracteriza o relevo do país. Então, a Oceania, né, a principal característica é que o seu relevo é originário de atividades vulcânicas. Então, a maioria das ilhas são de origens vulcânicas. Por este continente, ele vai estar bem no limite entre 2 placas tectônicas, né, entre a placa Filipinas e a placa indo-australiana. Então, por isso que há uma forte presença de terremotos e vulcões, né, que é uma área bem instável do planeta. Então, a maioria do seu relevo, né, do continente, vai ser de altitudes pouco elevadas, né. Nós não vamos ter muitas montanhas, muitos pontos altos, né, neste continente. O clima e a vegetação. O fato
fato de a Oceania possuir terras tanto nas zonas tropical e temperada do planeta, além da influência exercida pelas formas do relevo, vai justificar a ocorrência de tipos de climas e vegetação bem variados. Então, nós observando, se nós observarmos aqui no mapa da vegetação, nós vamos observar que vamos ter vegetação desde a floresta tropical, passando pela savana e também aqui pelo deserto, né? Então aqui o território da Austrália se apresenta uma vegetação bem variada. E a Nova Zelândia também aqui vai ser mais a vegetação mais de estepe e pradaria, tá? Já em relação ao clima, nós vamos observar aqui no território, né, no continente, climas também bem variados, desde o tropical, né, ao tropical seco, ao temperado mediterrâneo, né, ao temperado úmido. Então nós observamos também uma variedade climática bem diversa no continente da Oceania. A Grande Barreira de Corais Australiana. A Grande Barreira de Coral Australiana ela é uma imensa faixa de corais composta por cerca de 2.900 recifes, 600 ilhas continentais e 300 atolls de coral. Ela está situada entre as praias do nordeste da Austrália e Papua Nova Guiné e possui 2.200 quilômetros de comprimento, com largura variando de 30 quilômetros a 740 quilômetros. Bom, gente, essa barreira de corais que nós encontramos na Austrália, né, no continente da Oceania, ela é a maior barreira, né? Ela é o maior organismo vivo da Terra e ela é visível até do espaço. Nós conseguimos observar esta barreira de corais, né? E também, além dos corais, né, esse ambiente marinho, ele vai abrigar diversas espécies de peixes, né? Molusco, estrelas do mar, além de outros, né, como tartarugas, golfinhos e tubarões. Só que, no entanto, este ambiente marinho, né, este organismo vivo de corais, ele está sendo ameaçado pelas temperaturas elevadas do oceano. Então, as mudanças climáticas no planeta, né, com a elevada temperatura dos oceanos, estão fazendo alguns corais morrerem e não estão nascendo novos corais, de acordo com os estudos já feitos nesta parte do continente, né, da Oceania. Então, ela está sofrendo então um desaceleramento em aparecimento de novos corais, né? Tudo isso devido ao aumento da temperatura dos oceanos. Então, é um ambiente que vem sofrendo então já as consequências das mudanças climáticas do planeta. Bons estudos, obrigada pela atenção.